De toda forma, go live. Muito bem, muito bom. Então, estamos ao vivo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, Fran. Bom dia, Luísa. Para mais uma leitura pública do Grupo Kairós. E o livro que nós estamos lendo, como vocês lembram, quem está nos vendo, é A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo, que é do professor Marcelo Badaró Matos. E hoje é a nossa sessão de leitura número 7. Estamos na 7ª sessão de leitura. Pois então, nós paramos no último encontro, acredito, ali pela página 34, aproximadamente, né? Então, deixa eu atualizar aqui, peraí. Luísa, você me localiza isso? 34? 34, lá no finzinho, aham. Lá no finzinho, né? Deixa eu só ver se carrega. Deu, carregou. Ok, estamos com tudo ok. Com 1 minuto, podemos começar efetivamente a leitura. Então vamos lá. Nós paramos no último encontro, quando o Badaró falava sobre o capítulo 23, que era o capítulo histórico, quando, enfim, o Marx falava sobre a valorização do valor, o ciclo do capital, enfim. Eu e a Luísa estamos organizando, a Luísa, na verdade, vai organizar uma figura para a gente exemplificar de forma mais ilustrativa esse inchaço da composição orgânica do capital em detrimento da composição de capital variável, que seria em detrimento do capital constante. Capacidade orgânica, o capital se incha de valor, até que ele chega num ponto máximo, que é uma crise, e aí ele precisa gastar sua capacidade orgânica. Mas vamos organizar e vamos trazer essa semana essa figurinha. A Luísa já se dispôs, eu que não mandei ainda para elas as definições direitinho, mas vamos fazer, tá bem? Posso, então, ir para a leitura. Então, diz assim o Badaró, lá embaixo. Para chegar à lei geral da acumulação, da valorização do valor, lá do livro 1 do Capital, o capítulo 23, né, apresenta um processo expositivo dos mais ricos. É uma exposição densa, histórica, inclusive marxiana. Na primeira parte, Marx demonstrou a demanda crescente pela força de trabalho para a acumulação de capital, explicando a questão da composição do capital. É exatamente o que nós estávamos falando. A Europa, lembrando, estava fechada dentro de si, esgotada suas terras aráveis, agricultáveis, vinha de 2 pestes já há tempos, mas vinha combalida de convulsões sociais. Portanto, a Europa precisava acumular, precisava buscar matéria-prima e, lógico, buscar força de trabalho. Depois a escravidão foi desenvolvida em cima disso. Então, o Marx vai citar, o Badaró cita o Marx, página 63, livro 1. Então, ele cita quando Marx diz assim: a composição do capital deve ser considerada em 2 sentidos. Sob o aspecto do valor, ela se determina pela proporção. Aí as 2 bolotas, os 2 balões que falávamos eu e a Luísa, em que determina pela proporção em que o capital se reparte em, agora a bipartição, ele é bipartite. Abraço ao Flávio, que já está presente, sempre presente. Flávio, o Flávio está lá em cima no Piauí, nós estamos aqui num calor de 2 graus, uma geada que deixa os campos brancos aqui em volta, sair ali fora agora, é impressionante, a grama está branquinha de geada, é uma coisa assim impressionante, o frio é espantoso por aqui. Mas nada tem a ver com a leitura, voltemos à nossa leitura. E diz assim, então, as 2 composições, a dupla composição do capital, se reparte em capital constante, o valor dos meios de produção, e aí os meios de produção incluem, por exemplo, um galpão de uma indústria, as máquinas, as ferramentas, ou seja, o valor que tem os meios de produção, e o capital variável, o valor da força de trabalho, que é o valor pelo qual o capitalista, o burguês, compra força de trabalho.
Então, essa é a dupla composição do capital. Vejam, no livro 1, 67, é o Marx explicando para a economia burguesa como é que ela funcionava. Isso é genial, né? Isso é genial. A soma total de salários, ou seja, tudo que paga em salário para a força de trabalho. Sob o aspecto da matéria, isto é, do modo como esta funciona no processo de produção, todo o capital se divide em meios de produção e força viva de trabalho. Então, é seres humanos, gente de carne e osso, que opera sobre coisas, sobre meios de produção, ferramentas, galpões, máquinas, enfim, tudo que nos compõe. A Luísa Menezes, faça um sinal, ela está aqui na sala de espera. Você já pode subir, Luísa? Você me ouve? Já pode subir? Ok, acho que sim. Então, temos mais uma Luísa hoje, a Luísa Menezes, bom dia, veio para a leitura. Seja bem-vinda, Luísa. Estamos lendo uma citação do livro 1 do Capital, quando Marx explica do que é feito o capital. Afinal de contas, que bicho é esse e o que esse bicho come? É isso que o Marx está explicando para a economia burguesa da segunda metade do 19. Citação direta do livro 1. Prossegue o Marx. Essa composição é determinada pela proporção. Veja, é sempre um êmbolo. Quem é o cara que inventou o êmbolo, aquele do Eureka? É o Arquimedes, né? Portanto, é uma medida, é um contrabalanço arquimediano. Ou seja, quando você aperta de um lado, o outro sobe. Se você comprime, esse aqui sobe. Nunca pode haver isso. Nunca pode haver isso. E o que nós estamos vendo agora com essa pandemia é justamente uma subversão desse êmbolo. Com a pandemia para o mundo. É o mundo do Raul Seixas. O dia em que a Terra parou, o capital para de produzir, as pessoas param de trabalhar, boa medida está tudo descendo. A medida dos fluidos que estão movendo esse êmbolo estão descendo todos eles. É por isso o desespero dos capitalistas frente à crise que se anuncia. Será sem precedentes. Sem precedentes. Quem dera tivéssemos um Marx para compreender, para explicar, para interpretar a barbárie e a devastação que se anuncia para os próximos, enfim, os tempos mais imediatos que nos esperam. Voltemos a Marx no livro 1. Voltemos a Marx. O Flávio diz que tá, olha lá, ó, aqui um calor de 26 graus, mas vai chegar a 30. Flávio, nós te odiamos, sinceramente. Já estive no Rio Grande do Sul, nesse tempo gelado, sei como é. Nossa, que maravilha, que beleza. Faz o seguinte, manda as passagens, nos leva para aí e vamos fazer uma leitura pública aí no calorzinho, faz favor. Voltemos ao livro 1. Então, é determinada pela proporção entre a massa dos meios de produção, empregados, tudo que emprega na produção, e a quantidade de trabalho exigida para seu emprego. Vejam o didatismo marxiano, vejam o esforço dele em dizer, redizer, dizer novamente, exemplificar. Então, aqui fica posto o didatismo. Marx leva as pessoas pela mão quando explica do que é feito o capital. E ainda o Marx continua, que é Marx, é direta a citação. Chamo a primeira de composição de valor, o capital constante, né? E a segunda de composição técnica do capital. Portanto, a partir de agora para frente, doravante, como dizem, vamos sempre nos referir a isso e sabemos que está lá na página 35. Entre essas duas composições, existe uma estreita correlação, por isso aquele contrabalanço arquimediano. Chamo de composição, tá? Por enquanto, determinada a composição, modificações. Me perdi aqui. Entre ambas existe uma estreita correlação. Para expressá-la, chamo de composição de valor de capital, porquanto é determinada pela composição técnica do capital. Então, uma é feita de outra, a outra é feita da primeira. De composição orgânica do capital. Aí, quando o capital se enche, o balão fica cheio. Aí é quando o capital tem suas crises. Por exemplo, a crise de 29 era o capital inchado organicamente, ele precisava de algo que o explodisse, que o exortasse. Ele precisasse de algo que o
detonasse para que ele começasse de novo a produzir mais valor, ou seja, força de trabalho. Então, reflete as suas modificações de composição orgânica do capital, onde se fala simplesmente de composição de capital. Entenda-se sempre sua composição orgânica. Fim da nota. Voltemos para o Badaró, Marcelo Badaró Matos. E diz o Badaró, interpretando tudo isso: sigo, colegas, vocês interrompam na hora em que desejarem. Diz o Badaró: a relação entre os meios de produção, capital constante, a força de trabalho, que é o capital variável, que constitui essa composição do capital, não pode ser explicada por leis simples de oferta e procura. Não é o mercado, Marx está dizendo isso, não é o mercado livre de compradores e vendedores que vai estabelecer essa relação, mas é assim que aparece para a economia liberal. Por isso que eles dizem, o capital é o máximo, o mundo capitalista é o máximo, é um mundo de trocas livres entre pessoas livres. Não, na verdade, eles já tiveram aprisionada e tomada o mais valor de sua força de trabalho lá na produção. Portanto, nos aparece livre, mas já foi aprisionada lá na produção. É por isso que o capital é tão difícil de ser identificado. Afinal, a incorporação de novas massas de força de trabalho, quando eles vinham buscar força de trabalho na África, vinham buscar meios de produção na América, na Ásia, para essa força de trabalho operar, a incorporação de novas massas de força de trabalho é uma decorrência da conversão de novas áreas da vida social aos ditames do capital. Isso é, colonialismo, imperialismo. A Europa se expande geograficamente para ir buscar matéria-prima e força de trabalho, ou seja, buscar material para constituir como meios de produção para que mais pessoas pudessem operar. Ou seja, o capital não nasce espontaneamente como num conto de fadas, por geração espontânea. Ele nasce do roubo mesmo de matérias-primas que não tinham constantes da Europa. Ferro, café, algodão, grãos, matéria-prima de toda a ordem. Então, conversão de novas áreas da vida social aos ditames do capital, gerando expropriações. Expropriação, essa é a palavra mais adequada aqui, né? É uma necessidade do processo de acumulação. É preciso haver uma acumulação primitiva, juntar material primitivamente para que força de trabalho, pessoas de carne e osso pudessem operar em cima. O capital não nasce daquela relação comercial de comprar barato e vender caro, com isso enriquece e nasce o capital. Não, isso é uma historinha que os liberais contam, não se sustenta na realidade empírica. Acumulação do capital, agora mais uma citação do livro 1, citação direta do Marx. Acumulação do capital é, portanto, multiplicação do proletariado. Portanto, você precisa constituir um proletariado fabril para que o capital consiga se reproduzir enquanto forma societal, forma civilizatória. O crescimento da demanda capitalista por força de trabalho, ou seja, o desespero do capital para ter mais gente, braço humano, trabalho vivo, como é que dizia o Marx, sangue, nervos, cérebro, nervos e músculos para operar as coisas, a demanda por força de trabalho, por trabalho vivo, poderia confrontar-se com uma oferta insuficiente, o que acabaria gerando um poder de barganha maior e, consequentemente, uma melhoria progressiva nas condições salariais e das condições de existência da classe trabalhadora sob o capitalismo. Ou seja, tem que haver um proletariado enorme, que sobre, que falte trabalho para as pessoas, porque daí aqueles que estão abaixo da empregabilidade, que querem empregar sua força de trabalho, que querem vender sua força de trabalho, pressionarão aqueles que estão empregados, que estão formalmente vendendo sua força de trabalho, para que não requisitem, para que não exijam melhores salários, para que não exijam receber mais, para que não abram o olho e se organizem de formas organizativas como sindicatos, por exemplo, né? Então, o proletariado é uma decorrência e uma necessidade do capital. Então, quando eles falam em desemprego, por exemplo, é apenas uma mistificação. O desemprego
é necessário para que o capital se reproduza como capital, inche como capital orgânico, aperte o capital variável, diminua o salário daqueles que estão empregados. Faz parte dele. Então, para a maior parte, progressão das condições salariais, condições de existência da classe trabalhadora sobre o capitalismo. Para a maior parte das explicações da economia política que Marx critica, a regulação dessa tendência seria dada pela própria dinâmica populacional. Portanto, assim eles controlam também a população dos países. Portanto, é sempre uma política de controle dos corpos, de controle da forma como a população de um determinado lugar aumenta ou diminui. E a resultante de longo prazo levaria a um equilíbrio entre a oferta e demanda da força de trabalho que garantiria os lucros do capitalista a um padrão de vida digno para o proletariado, minimamente digno, né? Que ganhe o suficiente para reproduzir-se enquanto proletariado. Aqui tem uma regra, eu fiz uma anotação no ladinho da página que eu gostaria de lembrar. E aí, sobre a população, o conto, o mito liberal diz que é a população que vai regular a oferta e a demanda da oferta da força de trabalho. E com esse cálculo, com essa demonstração, o Marx deixa demonstrado que é o inverso. Não é a população que regula a oferta e demanda, mas é a oferta e demanda artificialmente, ou seja, um artifício criado pelo capital que regula a população. Então, o mito liberal de que o nível populacional, o número de gente querendo emprego, que vai regular a oferta e demanda do capital. Não, o contrário. É o capital que regula a oferta populacional. Então, isso é uma quebra de uma noção ideológica de compreensão de regulação da força de trabalho. Prossigamos. Marx, no entanto, explicou que a demanda por força de trabalho é crescente quando a acumulação se dá sob uma composição orgânica do capital. Ele incha como matéria orgânica. Condição que não corresponde à dinâmica real da acumulação primitiva. Nessa última, prevalece a lógica da extração de mais valor, em que, voltamos agora ao livro 1, citação direta, em que a força de trabalho é comprada. O capitalista compra pelo valor, vende pelo valor, e no final ele tem mais valor do que tinha no início. E essa é a explicação marxiana. Item 2, capítulo 4. Fim do item 2 do capítulo 4 do livro 1 do Capital. Compra pelo valor, vende pelo valor, e no final ele extrai mais valor do que ele colocou no início. Como é que se dá essa mágica, diz o Marx? Como que desvenda esse enigma? Olha, ora, ele compra uma mercadoria que, ao ser consumida, produz mais valor do que ela própria vale. Essa mercadoria é a força de trabalho. Esse é o desvendamento, é o desvelamento marxiano da ideologia burguesa liberal de que o capital se enriquece produzindo barato e vendendo caro. Não é comprar. Isso também pode deixar rico, óbvio, lógico. O capital comercial fazia há milênios, só que agora, nessa nova dinâmica, ele compra uma mercadoria e extrai mais valor dela do que ela própria vale. Então, voltemos. Então, em que a força de trabalho é comprada, não para satisfazer, mediante seu serviço, o produto, as necessidades pessoais do comprador. Não. O objetivo perseguido por este último, o comprador, é a valorização de seu capital. Ou seja, quando ele compra, o capitalista, o burguês, quando ele compra a força de trabalho, o que ele quer é valorizar o capital, valorizar valor, produzir labor, como diz o Ricardo Antunes. A produção de mercadorias que contenham mais trabalho do que o que ele paga. Ou seja, que contenham uma parcela de valor que nada custa ao comprador e que, assim, realiza-se mediante a venda de mercadorias, lá na esfera do consumo, depois de passar por toda a esfera da circulação. A produção de mais valor, ou mais-valia nas traduções mais antigas, ou criação de excedente, é a lei absoluta desse modo de produção. Lembro, a categoria modo de produção é composta de forças produtivas e relações de produção. A junção ou
A junção dessas duas constitui um modo de produção. Estamos agora no modo de produção capitalista. O Marx já classificou de várias maneiras: modo asiático, escravista, feudal, comunal, e assim ele vai classificando. Então, quando as relações de produção e já eu me atrapalhei agora, quando as forças produtivas entram em contradição com as relações sociais de produção, aí então temos uma crise de um modo de produção. Pode advir disso uma grande subversão, uma grande revolução social. E aí, então, cabe ao proletariado, à classe trabalhadora, provocar essa contradição, exprimir essa contradição, exortar essa contradição, ou seja, torná-la evidente, digamos assim. Voltemos. Segue lá na página 35, lá no pé da página. Por isso, a demanda crescente por força de trabalho é contrabalanceada pelo fato de que a composição capitalista leva à concentração e à centralização de capitais. Então, o capital é isso. Essas duas palavras é bom que a gente guarde, né? O capital ele é uma forma de extração de força de trabalho que centraliza e concentra, ou seja, guarda para si. Não distribui, por exemplo. Como é que seria um modo de produção onde a riqueza não aparecesse na forma de mercadoria, como é a primeira frase do Capital, mas na forma de produto? Ora, não concentrando nem centralizando. Todo produto da produção de riquezas seria minimamente autogestionado, ou, em outras palavras, distribuído por aqueles que a produziram. Ah, mas isso é comunismo. Bem-vindo ao comunismo. Mas então o comunismo seria diferente do capitalismo? Só na dinâmica. Ele é igual ao capitalismo, só que é o inverso. Teria Coca-Cola? Eu gostaria que tivesse. Teria camiseta Polo? Eu gostaria. Teria iPhone? Teria. Só que não seria produzido privadamente, mas coletivamente, talvez, né? A ideia é ter todos os benefícios para todos, né? Perfeito. Não. Exato. Autogestionado, digamos assim, né? Não centralizado nem concentrado. Elias Puskás, ótimo trabalho. Elias, ótima presença. Muito obrigado pelo seu prestígio. Seguimos. Então, centralização, concentração, como resultado de um processo de alteração da composição orgânica do capital. Isso é central. Tema da segunda parte do capítulo. No princípio da explicação de Marx está a discussão do aumento da produtividade do trabalho, expressa no, abre aspas, livro 1, volume relativo dos meios de produção que o trabalhador transforma em produto durante um tempo dado. Transforma em produto. Transforma em resultado do seu esforço frente à natureza. E o que transforma esse resultado do seu esforço frente à natureza, um produto, numa mercadoria? A relação dele com o capital, a relação entre capital e trabalho. A subsunção do trabalho ao capital. Durante um tempo dado, claro, é medido em tempo. Que está relacionada, lá na página 36, viramos a página, que está relacionada a... Deixa eu fechar aqui, ok. Tá. Que está relacionada à crescente incorporação da tecnologia ao processo de produção. Claro, toda a tecnologia vai sendo incorporada, visando aumentar a capacidade produtiva da produção de capital. Assim, abre aspas novamente, livro 1. Assim, seja ele condição ou consequência, o volume crescente dos meios de produção, que está sendo buscado na América, por exemplo, no século XIX, no colonialismo, no neocolonialismo, né? Que está sendo buscado na Ásia, que está sendo buscado na América, na Ásia, na África, enfim, né? O volume dos meios de produção, em comparação com a força de trabalho, neles incorporada, expressa a produtividade crescente do trabalho, portanto, aumento da valorização do valor, portanto, inchaço do capital. Um reflexo desse processo do crescimento da produtividade é, portanto, o aumento da fração de capital constante. O capital está inchando como composição orgânica. Aumenta o capital constante, pagando cada vez menos salário para a força de trabalho que compra. Valor dos meios de produção, em relação ao de capital variável, força de trabalho, na composição do capital. Marx segue
sua explicação explicando como, após o ponto de partida, posto pelo processo de acumulação primitiva, tem que haver uma acumulação primitiva. Em algum momento houve uma expropriação, que é espúria, que é roubo mesmo, é que roubo é uma palavra moralista. Em Marx não há moralismos, não há juízo de valor, mas você vir saquear e espolhar e explorar em América, em África, em Ásia, eu me dou a liberdade de dizer, os caras vieram aqui e roubaram mesmo, né? Roubaram mesmo. Eles faziam aquelas incursões por dentro da América. Quem mora em Porto Alegre tem o Parque Saint-Hilaire, por exemplo. Quem foi o Saint-Hilaire? Foi um francês, pago pelo governo francês, para vir explorar aqui no sul, ver o que tinha para levar, para pilhar, o que foi o Beagle, a viagem do Beagle, do Darwin, se não a própria coroa britânica, pagando uma viagem ao mundo, uma viagem pelas costas do mundo inteiro, vendo nos lugares o que podia levar de riqueza. E o Darwin, claro, também serviu a essa relação. Embora o Darwin não estivesse envolvido nisso, ele estava envolvido em sua pesquisa científica, mas o intuito da coroa britânica com o Fitzroy, que era o capitão do Beagle, ele sim, queria saber o que tinha para explorar, para espolhar. O Tarzan, para quem viu o filme, um navio belga que afundou, o Tarzan era filho de gente da coroa belga, que entrava nos rios dentro da África e atirava em bichos e queria saber o que tinha para explorar de riquezas, de matéria-prima, para levar para a Europa e constituir matéria-prima para a força de trabalho poder operar. Daí surgiu o mito do Tarzan, que a gente conhece, mas enfim, isso é literatura. Antes de prosseguir, paramos aonde? Lá em cima na 36, né? É lá que eu tô. Então, o Boteco Connection, bom dia, professor, tomando um café aqui, ouvindo a aula. Obrigado, Boteco, temos uma conversa, né? Amanhã, 22 horas, no canal do Boteco, vamos bater um papo sobre mundo de coisa, com o Barba Dialética, enfim, uma gurizada do bem aí. Vamos debater. Debate aberto e franco. Obrigado, Boteco. Lá o Carlos Ferreira. O Carlos Ferreira também está sempre aí nas aulas públicas, né? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Luísa Franciele, olha aí, ó. Ele colocou o nome. Isso é spoiler do nosso encontro, diz o Flávio. Sim, nós vamos fazer um encontro semana que vem, não acertamos a data ainda, e vamos debater Marx e os marxismos, Darwin e os darwinismos. Os gênios que foram Marx e Darwin não são responsáveis pelos absurdos que os seus seguidores, detratores, divulgadores cometeram. Esse é spoiler agora puro para o Flávio. Vamos fazer um debate bem legal semana que vem. O Flávio é professor lá eu não consigo decorar a universidade do Flávio, cara. É numa cidade no interior do Piauí, mas tudo bem. Eu vou decorar, Flávio, eu juro que eu decoro. Acho que aqui ele mandou, ó. O Eduardo Lima, te conheci pelo canal do Merlin. O Merlin tem que agradecer sempre. O Merlin é impressionante. O Merlin, os caras, ele divulga e os caras aderem. Obrigado a todos vocês. A leitura fica mais rica com tanta gente participando. Muito obrigado mesmo. Então, voltemos ao texto. Lá em cima na 36. Assim, seja ela condição ou consequência, isso aqui a gente já leu, né, Luísa? Não me lembro se alguém está mais atento que eu. Eu me perdi nos comentários. Agora é um reflexo. Tá. Então, segundo parágrafo da 36. Um reflexo desse processo do crescimento da produtividade é o aumento da fração de constante, capital constante. Aí, então, a relação de capital variável também já lemos. Marx segue sua exposição explicando como, após o ponto de partida, é aí que eu parei, né? Posto pelo processo de acumulação primitiva, que foi detalhado anteriormente, a concorrência e o sistema de crédito impulsionam a concentração de capital em volumes cada vez maiores, empresas maiores, absorvendo empresas menores, e não a livre concorrência do mundo onde você cria uma startup e fica rico do dia para a noite. Cada 1000 startups que são criadas, 2, 3 vencem no mercado de hoje, não, óbvio, no tempo de Marx, né? Mas não é um mundo livre, onírico, onde a competição se dá entre iguais. A competição sempre, os grandes tubarões buscarão comer os peixes pequenos, essa é a lógica do capital, né? Ele é um sistema que fagocita, se autofagocita no sentido de reprodução, né?
Por isso é tão contraditório. Detalhado, concorrência do sistema de crédito, museu concentração de capitais, volume maiores, empresas maiores absorvendo as menores, e ou ocupando maiores fatias do mercado. Explica também o processo que leva os detentores de capitais capazes de incrementar a produtividade do trabalho e obter maiores taxas de mais valor. Então, os maiores tendem sempre a ficar cada vez maiores, mais fortes. A seguir, incorporando mais espaço no mercado e ou obtendo a propriedade de outras empresas. O exemplo que eu acabei de dar não poderia ser melhor. Em um viés de centralização do capital. Ele centraliza, concentra, enfim, né? Em um parágrafo de síntese. Agora sim, um parágrafo, né, que o Badaró retira lá do livro 1 também. Marx explica como, a partir da concorrência entre muitos capitais no início do processo de acumulação, se chega à concentração e à centralização. Esses dois verbos que são fundamentais. O Flávio é professor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Muito bem, então agora está dito. É que é um nome comprido, né? Esses lugares tão distantes do Brasil é monumentalmente grande, né? Então, lá no Piauí. E volta... Opa, aqui. Miriam Alvarenga, uma ótima leitura para nos aquecermos nessa manhã fria. A Miriam está aqui pelo sul, pelo jeito, né? Então, ótimo. O Eduardo Lima, anti-imperialismo. Te coloquei na aba de recomendados no meu canal. Obrigado, Eduardo. Vou adicionar no meu canal. Muito obrigado. Vou lembrar logo depois da live, vou fazer a mesma recomendação. Obrigado a vocês. Então, citação do livro 1. Citação do livro 1. Essa fragmentação do capital social total em muitos capitais individuais ou a repulsão mútua entre seus fragmentos é contraposta por sua atração. Essa já não é a concentração simples, idêntica à acumulação de meios de produção e do comando sobre o trabalho. É concentração de capitais já constituída, supressão. E agora uma palavra alemã, e o meu alemão é dicionário, né, de dicionário. Aufbund, a palavra retirada do original, né, de sua independência individual, expropriação de capitalista por capitalista, conversão de muitos capitais menores em poucos capitais maiores. Concentra, acumula. Esse processo se distingue do primeiro pelo fato de pressupor apenas a repartição alterada dos capitais já existentes e em funcionamento. Não é isso que acontece na acumulação primitiva, sem que, portanto, seu terreno de ação esteja limitado pelo crescimento absoluto da riqueza social ou pelos limites absolutos da acumulação. Não. Se aqui o capital cresce nas mãos de um homem até atingir grandes massas, é porque acolá ele se perde nas mãos de muitos outros homens. Trata-se da centralização propriamente dita, que se distingue da acumulação e da concentração. E aí segue o Badaró interpretando, né? Tendo em vista que a elevação da produtividade do trabalho é requisito e cada vez mais consequência desse processo, com a centralização, uma massa menor de trabalho basta para pôr em movimento uma massa maior de maquinaria e matérias-primas. Aí estamos diante da exata desproporção entre o capital constante, o capital orgânico que cresceu, ou seja, massa menor de trabalho, ou seja, o capital variável, a força de trabalho está pequenininha, pouca gente trabalhando, ganhando muito pouco, muita maquinaria, muito capital orgânico acumulado. Uma massa menor de trabalho basta para pôr em movimento uma massa maior de maquinaria e matérias-primas. Livro 1. Uma decorrência necessária da centralização é, portanto, o decréscimo da demanda de trabalho. Cada vez o capital necessita de menos trabalho para produzir capital. Mas não esqueçam que a teoria do valor-trabalho é o princípio segundo o qual só o trabalho vivo pode produzir riqueza. Porque as máquinas, e é bom lembrar isso agora, as máquinas não produzem riqueza. Elas reproduzem a riqueza que já tem guardado nelas, mortificado nelas, cristalizado nelas. Então, a maquinaria é importante para o capital, a maquinaria, o software, hoje a gente pode falar em nanotecnologia,
Claro que é. Ela reproduz todo o capital incorporado nela. Sem dúvida nenhuma, ela reproduz o capital, mas ela não produz valor novo, ela não produz riqueza, portanto. E aí é que o capital vai inchando como capital orgânico, que só reproduz enquanto capital, enquanto a riqueza nova não vai sendo produzida. Esse é o contexto necessário que Marx está. Então, esse é o contexto necessário para que Marx explore a seguir, na terceira parte do capítulo, a questão da superpopulação relativa, ou exército industrial de reserva. Isso é de uma riqueza impressionante. O exército industrial de reserva não é simplesmente a massa de desempregados. Não simplifiquemos o conceito marxiano, que é muito mais complexo. Mas, para que a gente pense de maneira inicial, muito precária por agora, a gente pode lembrar, esse exército industrial de reserva é aquele contingente do proletariado que está abaixo, pressionando a baixa do valor dos salários, do valor pelo qual o capital compra força de trabalho. Depois de explicar como, com o avanço da acumulação, modifica-se a proporção entre partes constantes e variável do capital, Marx chama a atenção para o fato de que, como a demanda de trabalho não é determinada pelo volume de capital total, mas por seu componente variável, ele decresce progressivamente. Claro, vai inchando o capital constante, vai murchando o balão do capital variável, progressivamente. Entretanto, o próprio processo de acumulação capitalista acaba por produzir, expandindo-se por novos territórios. Aí vocês veem, aí aparece o colonialismo, o neocolonialismo, o imperialismo. Ele está tão inchado que ele não consegue mais buscar riquezas dentro do seu próprio sistema. Então ele precisa expandir seus limites. Ele precisa ir buscar matéria-prima, né? Braços novos, força humana nova, que se sujeite, que tope, que aceite vender sua força de trabalho por menos do que na Europa. Por isso que a Volks, por exemplo, abre uma fábrica, simplificando, por isso que a Volks abre uma fábrica no Brasil, aqui produz um automóvel da Volks, por exemplo, o mesmo que é produzido na Europa, por 1/3 do valor da força de trabalho, paga muito menos, matéria-prima muito mais barata, porque aqui a Volks é maior do que o PIB de muitos estados do Brasil, portanto ela faz o que quer, a Ford, a Chevrolet, enfim, a marca que você quiser usar, serve para a gente pensar. Então, expandindo-se por novos territórios físicos e sociais, porque essa expansão não é só física, é também uma expansão de mentalidades, é uma expropriação mesmo de formas de pensar e sentir, produz novas sociabilidades, que são as sociabilidades do capital. Uma população trabalhadora adicional relativamente excedente, suplementar, supranumerária, que é necessária, senão o capital não consegue manter baixo o valor da força de trabalho. Chega-se, assim, à enunciação daquela que Marx chama de lei, agora entre aspas, tá? Livro 1. Chama de lei geral absoluta da acumulação capitalista. Ou seja, a lei geral, a lei que explica, enfim, todo esse contexto. Também está presente o Ravel Leite. Muito obrigado, Ravel. Sempre também prestigiando. Muito, muito obrigado mesmo. Citação, então, do livro 1. Agora ele vai explicar a lei geral absoluta, tá? Citação do livro 1. Percebamos que é uma linguagem bastante economicista, nenhum de nós aqui é economista. A minha formação é ciências sociais, para quem está assistindo. A Fran, por favor, a Fran é do direito, né, Fran? É advogado. A Fran é do direito. Sim, sou do direito. Isso. A Luísa Braido. Pedagoga. E a Luísa Menezes. Pedagoga também, fazendo pedagogia. Isso. O áudio dela não está muito bom, mas é isso. A Luísa lembrou a sua formação. Então, percebam, não somos economistas. Mesmo assim, percebam que o didatismo marxiano, do texto do livro 1, ele permite que, mesmo que com um pequeno esforço, hoje temos muitos meios de abrir um Google e pesquisar esses termos mais técnicos, saber mais ou menos, minimamente, do que o Marx está falando. Antes, aqui o Carlos Ferreira faz, me parece, uma pergunta, e diz assim, sobre as máquinas. A maquinaria em si é uma consequência de um acúmulo de conhecimento anterior. Sim, Carlos, foi isso que eu quis dizer com capital mortificado, cristalizado.
colado na própria máquina. Perfeito, é isso mesmo. É nesse acúmulo que houve a extração de valor. Sim, cada máquina é extração de valor já mortificada. Só eu acrescentei que essa máquina, que é tão importante para a reprodução do capital, não há dúvida disso, ela não produz valor novo, ela apenas reproduz o valor que já tem extraído, expropriado nela contido. Perfeito, muito bom. Temos aqui também um querido colega, o Vicente, que está aqui na nossa audiência aqui, né, nos acompanhando. Vico, muito obrigado, valeu, abraço. Tem que entrar aí, Vico, para dar uma contribuição. O Vico manja muito, cara, de Marx, podia nos ajudar. Mas os caras gostam de ficar debaixo das cobertas, eu acho, né? Lembrando a todo mundo que está vendo aqui, nós estamos hoje com uma geada enorme lá fora. Acho que está 2 graus aqui, por aqui hoje, né? Marx, livro 1. Marx, livro 1, citado pelo Badaró. Quanto maiores forem, tentando explicar a lei geral absoluta, quanto maiores forem a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e o vigor de seu crescimento, e, portanto, também a grandeza absoluta do proletariado e a força produtiva de seu trabalho, ou seja, tudo isso é enorme, está crescido, é um bolo inchado, tanto maior será o exército industrial de reserva. Então, ele é uma decorrência necessária, não natural, não há natureza aqui, necessária do processo de acumulação e reprodução do capital. Agora é basilar essa frase aqui, ó. A força de trabalho, isso é Marx, livro 1. A força de trabalho disponível se desenvolve pelas mesmas causas que a força expansiva do capital. Decorre, necessariamente, da forma societal do capital. A grandeza. Ah, mas eu queria diminuir o desemprego. Faça o que você quiser, você é um ideólogo. Política pública para diminuir o desemprego. É uma medida dentro da caixa, uma medida dentro da própria reprodução do capital. Enquanto houver capital, haverá exército industrial de reserva, é necessário. Enquanto houver capital, haverá desempregados, trabalhadores que não conseguem vender, sequer vender a sua força de trabalho. Vejam o tamanho da barbárie. A grandeza proporcional do exército industrial de reserva acompanha, pois, o aumento das potências de riqueza. Quanto mais riqueza, mais exército industrial de riqueza. Ah, mas temos que ter um capital forte, temos que ter um capital... Quanto mais capital, poderá superar as dificuldades de uma sociedade. Não, meu filho, não seja ideólogo a esse ponto, não seja ingênuo. Não leia Rodrigo Constantino. Menos Mises, mais Marx, ao contrário do que eles dizem, né? Quanto mais capital, mais desempregado. O capital não vai superar. O exército industrial de reservas é necessário para a reprodução do capital enquanto sistema social. Acompanha o aumento da potência de riqueza. Mas, quanto maior for esse exército industrial de reserva, em relação ao exército ativo de trabalhadores, ou seja, trabalhadores formalmente vinculados à venda da força de trabalho, tanto maior será a massa de superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão inversa, razão inversa, ou seja, o contrário, quanto mais diminui uma, mais cresce a outra. Estará na razão inversa do martírio de seu trabalho. Aqui a linguagem dialética do Marx fica explícita, né? Fica explícita a dialeticidade marxiana, né? Ele usa muito essas inversões de linguagem, né? Vamos de novo só para... quanto maior for o exército industrial de reserva em relação ao exército de trabalhadores ativos, empregados, ou seja, quanto mais tiver desempregado, eu vou simplificar para eu próprio, né, eu mesmo entender. Quanto mais tiver gente procurando emprego, desempregado e tal, né? E em relação aos que estão empregados, tanto maior será a massa de superpopulação consolidada, ou seja, população que existe no mundo, que existe naquela sociedade, naquele grupo social, naquele país, naquela nação, naquele continente, enfim, né, o continente do labor, a América tomada como um todo, pode ser pensada nessa relação, como o Antunes falou, está na razão inversa do martírio do seu trabalho. Ou seja, quanto mais tiver gente procurando emprego, quanto maior for o exército industrial de reserva e tiver mais gente empregada, consolidada, vendendo a força de trabalho, maior também será o martírio desses que estão vendendo força de trabalho. Maior serão as formas pelas quais se extrai mais valor da força de trabalho dessa gente empregada.
Então, como diz o Marx também, lá no inédito, ser produtivo para o capital não é sorte, é azar, né? Porque quanto mais você estiver vinculado, mais estará sendo extorquido, extraído o valor de sua força de trabalho. E aí o Vico, depois de dar bom dia, diz que tá frio aqui em Caxias. Pô, tu imagina? Caxias tá frio, Caxias deve estar menos negativo aí, Vico. Então, por fim, diz o Marx ainda, livro 1, citação direta. Quanto maior forem as camadas lazarentas da classe trabalhadora, o lumpen proletariado, como depois o Marx vai chamar, né? E o exército industrial de reserva, tanto maior será o pauperismo oficial. Pauperismo, portanto, é uma decorrência necessária da forma societal do capital. Eu estou fazendo uma leitura periódica daquele texto, Uma Face Contemporânea da Barbárie, do José Paulo Neto, e ele estuda o fenômeno do pauperismo, que nos meios burgueses ganha o nome de questão social. Então, quem quiser, acompanha lá aquela outra playlist, por favor. E aí o Marx termina o raciocínio. Essa é a lei geral, absoluta da acumulação capitalista. Com todas as outras leis, como todas as outras leis, ela é modificada em sua aplicação por múltiplas circunstâncias, cuja análise não cabe aqui realizar. O Marx analisou um caso específico, o proletariado inglês, enfim, né? Ele tomou conhecimento lá do proletariado francês, depois teve que se exilar em Londres a partir de 49, onde ficou até a sua morte, saindo pouquíssimas vezes, mas lá que ele viu, então, isso acontecer de forma mais própria. E aí ele acompanhou o processo de colonialismo da Inglaterra sobre a Índia, ele escrevia para um jornal em Nova York, o New Daily Tribune, sobre o colonialismo inglês. Na Biblioteca de Londres, ele tinha acesso a todos os periódicos da Europa, e, portanto, ele sabia como era o colonialismo belga, onde a Revolução Industrial, também na segunda metade do século XIX, era muito forte, o colonialismo francês já muito forte, e a Alemanha aqui já como uma potência colonial, também brigando por ser uma potência colonial. E antes de seguir, então, voltar ao Badaró, tem uma questão aqui. Apenas propostas, o canal, né? Resumindo, quanto mais desempregados houver, mais o seu patrão vai dizer que tem uma fila de gente disposta a trabalhar por menos do que você. Muito obrigado pelo comentário. Deu a real, papo reto, como diz no popular, né? É isso mesmo. Apenas proposta. Perfeito. Muito obrigado pelo seu breve resumo e lúcido resumo. É isso mesmo. É isso mesmo. Volta ao Badaró. Essa superpopulação relativa, né, que pressiona, né, o valor da força de trabalho para baixo, capital variável para baixo, que é produto necessário, e aqui eu falei antes, ó, tá vendo? O Badaró está chamando a atenção. Não é uma decorrência, não é uma circunstância, talvez haja, talvez não haja. Não, Zé Paulo também chama a atenção disso. Isso é uma necessidade do capital. Isso não é porque as pessoas têm uma noção moralista de dizer que isso é um desvirtuamento, de que o capital faz isso, ele se torna desumano quando faz isso. Não é quando o capital faz isso. Para existir capital, tem que haver isso. É uma necessidade da forma de reprodução do capital. Eu não caio no conto de dizer que isso é uma deformação. Era essa palavra que eu não estava achando. Isso não é uma deformação do capital. Ele não faz isso porque ele está com defeito, porque ele está com problemas. Não, ele faz isso porque isso é intrínseco à sua forma de processo civilizatório. Se não haver isso, não é capital, é outra coisa. O processo necessário da acumulação também se constitui alavanca da acumulação capitalista por representar um exército industrial de reserva disponível para ser explorado pelo capital, independentemente do aumento populacional. E aqui, novamente, uma remissão ao livro 1 do Capital. A cada novo... Agora, uma frase, um trechinho que eu gosto, porque o Badaró interpreta para a gente, né? Interpreta para a gente. A cada novo setor da economia ou região do globo, desbravados pela expansão capitalista, colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, o Lenin foi chamado depois, no século XX, e agora nós temos novos processos de expansão, o que foram as ditaduras da segunda metade do século XX,
54 na Guatemala, até 76 no Chile, aquele longo processo de ditaduras aqui na América, senão o capital se expandindo, vindo aqui no quintal buscar matéria-prima por menos do que ela valia, para inserir na reprodução societal lá de cima e produzir na Europa o que eles chamaram de bem-estar social. Bem-estar social porque a sua avó não morava na América. É isso que tem que dizer para um capitalista, né? Então, desbravados pela expansão capitalista, esse exército estará disponível para produzir mais valor, na mesma medida que sua abundância garante ao capital a possibilidade de manter os salários dos efetivamente empregados em um nível suficientemente baixo para que os processos cíclicos de variação da taxa de lucro não signifiquem um freio definitivo à acumulação. Ao cabo desse percurso explicativo, Marx demonstra que, abre aspas, livro 1, toda a forma de movimento da indústria moderna deriva, portanto, da transformação constante de uma parte da população trabalhadora em mão de obra desempregada ou semi-empregada. É necessária a precarização, é necessária a terceirização, é necessário um precariado, hoje, nas palavras do Rui Braga, né? Como ele chama esse novo proletariado. O Ricardo Antunes também trabalha, né, gurias, que a gente estava lendo ali o livro agora temos um texto do Antunes para amanhã de manhã, por exemplo, o proletariado de serviços. O Antunes mostra que esse proletariado é hoje a parte mais fragilizada da força de trabalho no mundo inteiro. No mundo inteiro. Os uberizados, os fragilizados pelos vínculos de trabalho não formalmente constituídos, né? Então, caminhando já para o nosso finzinho, tem uma inserção do Barba. Agora, na pandemia, ele corrige aqui embaixo, esse discurso está ainda mais latente, claro. Ontem na aula do Zé Paulo, eu li aquele manifesto dos milionários dos Estados Unidos e de alguns setores da Europa, dizendo que topam pagar mais imposto, desde que salvem o capital. Eles topam, eles abrem mão de uma parte de seus ganhos, desde que se salve o sistema. Tá no meu Twitter, procurem o meu nome, vai lá, eu publiquei a imagem no Twitter. É impressionante, eles se sujeitam. Eles, claro, querem salvar, ainda alguém deu o exemplo, né? Quer salvar uma parte do corpo para preservar o corpo todo. Eu acho que essa é uma melhor interpretação. Aí o Vico, nosso colega de grupo, do Kairos. Interessante que o estado de bem-estar social aprofundou a situação de miséria na América Latina. Claro, exatamente, perfeito, Vico. Quanto mais próxima da metrópole estiver a colônia, maior a dependência. E aí entramos noutra palavrinha mágica do marxismo, né? A dialética da dependência. Tanto mais desenvolvida for a América, mais dependente ela será. Então, é uma relação inversa. Quanto mais eu me torno rico, mais dependente eu me torno da metrópole. Por isso é dialético, por isso é uma dialética da dependência. Viu? Explicando Marini em 10 segundos. Os caras levaram 40 anos para entender Rui Mauro Marini. O Marcos estuda Rui Mauro Marini, fez uma dissertação, uma tese explicando Marini, e eu, em 10 segundos, resumi o Marini. Viu só que facilidade? Vico, pode avisar o Marcos que está resumido o Marini, ele não precisa mais se preocupar, tá bom? Então, vamos para o último parágrafo, então, me parece que já caminhamos aqui. Tem uma síntese, é por isso, né? Então, tem alguns pontos do texto, que tem algumas inflexões, e aí eu aproveito para... enfim, a gente aproveita para fazer essas paradas mais intensas entre um encontro e outro, entre uma leitura e outro, justamente nessas inflexões. Nesse ponto do texto, em outra síntese, diz o Badaró sobre o Marx, Marx apresenta o elemento da conscientização dos trabalhadores sobre a lógica dessa exploração intensificada a que se submetem, e assim introduz a importância da luta de classes. Nunca esqueçam que a gente está lendo A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo, e toda essa construção teórica que o Badaró está fazendo aqui, no primeiro capítulo, que é o maior capítulo, que é quando ele mostra como que se forma e do que se constitui a classe trabalhadora, então aparece aqui uma categoria importante
na teoria social marxiana, que é a ideia de luta de classes, lutas de classe. Importância da luta de classes, na explicação de todo o processo. Claro, o proletariado tanto mais se organiza, tanto mais se sindicaliza, tanto mais promove uma luta de classes explícita, franca, aberta, maior será tanto a resistência do capital quanto também a ameaça a ele, né? Por isso que é importante, por isso que eles querem sempre acabar com formas organizativas, e depois tem um capítulo inteiro do Badaró sobre as formas organizativas, mas eu deixo como dica, antes de ler esse trechinho, o livro do Ricardo Antunes, já saiu a segunda edição, ele tem a capinha nessa cor aqui, a primeira capa da primeira edição é verde, a segunda edição é um bordeaux, me esqueci o título, cara, esse último livro do Ricardo Antunes, enfim, que ele fala que tem o cara carregando na tomada, morto, assim, Privilégio da servidão? Obrigado, Luísa. O Privilégio da Servidão. Saiu a segunda edição. A última parte do livro é uma análise do Ricardo Antunes sobre o sindicalismo contemporâneo, vinculado à classe trabalhadora. Então, é uma lúcida análise do Ricardo Antunes para quem quiser estudar um pouco sobre sindicalismo, formas organizativas, veja lá no livro do Ricardo Antunes. A Fran, eu acho que caiu ou saiu, enfim, ela não está aqui na salinha de espera. Se ela voltar, a gente reinsere ela. Talvez tenha tido uma queda de internet, às vezes ela diz que a internet dela oscila um pouco, né? Mas, enfim, voltou a Fran aqui. Muito bem. Voltou. Muito bom. Fran, de volta, obrigado. Então, Marx apresenta assim, luta de classe, explicando todo o processo. Apresenta também outra crítica aos economistas políticos que, em sua incapacidade para explicar a questão da superpopulação relativa, que eles tinham outras explicações, darwinistas sociais, lamarquistas, enfim, de natureza messiânica, outras formas de explicação, né? Sempre meio teístas, teológicas e ideológicas, por conseguinte. Não escondem a posição de classe na base da qual defendem a livre negociação da força de trabalho. Ora, todo cara que diz isso, ou ele está enganado, ou ele está enganando. Óbvio. São formas que não têm explicação, não se sustentam na base real, não se sustentam na empiria, não podem ser nem explicáveis, nem demonstráveis. Então, toda vez que o cara propuser, qualquer autor propuser uma explicação por essa ideia de livre negociação, os liberais fazem muito isso, eles necessariamente estão tomando formas ideológicas de compreensão do mundo. Lembrando que ideologia é a não compreensão dos condicionalismos sócio-históricos de por que você pensa como pensa, de por que você defende o que defende. Você não sabe por que defende o que defende. Não ser ideológico, não ser ideólogo, é saber exatamente as circunstâncias que fizeram você defender o que defende, pensar como pensa, enfim, né? O materialismo faz isso, claro, né? Dada a importância da sequência de argumentos, vale a pena uma citação mais longa. Então, aqui o Badaró vai fazer uma citação falando exatamente da livre negociação da força de trabalho. E aí eu proponho que a gente comece o próximo encontro exatamente citando essa citação e debatendo esse trecho, senão a gente vai se alongar demais. Eu acho que é interessante que fique sempre uma horinha ali bem redondinho, né, para as pessoas nos acompanharem. Tem colegas do serviço social no centro do país, numa Universidade do Mato Grosso, nos acompanhando, porque, claro, esse tema é caro para o serviço social, né? Para terminar, então, fica a livre manifestação de todo mundo. Mas o Carlos Ferreira coloca: quando nascemos, nada possuímos, ou herdamos, ou vendemos nossa força de trabalho. Aos que vendem o sistema capitalista, criou a estrutura que nos obrigou a vendê-la, pois sem isso não sobrevivemos, não sobreviveremos. Perfeito, claro. Ao nascermos um ser humano, um corpo, um entendimento do mundo. E a partir daí, se nascermos dentro da sociedade do capital, estaremos amarrados a toda a sua dinâmica societal. E aí, claro, né? Se não tiver herança, se você não tiver um berço, você terá que vender necessariamente a sua força de trabalho. Isso me lembra o poema do João Cabral de Melo Neto, né? O Morte e Vida Severina.
A morte e a vida do Severino foi severa, por isso Severina, e ele nasce sem nada, a vida inteira ele olha de baixo, nunca olha ninguém para frente, todo mundo olha e julga ele a vida inteira, e ele nada tem, nenhum lugar no mundo, né, que ele diz, não vou lembrar agora de cabeça o poema, né, e aí ele morre, e aí a morte e vida do Severino é uma morte mais severa do que a sua própria vida. Quando ele desce em seu caixão para a tumba, ele diz, agora eu tenho um lugar meu nesse mundo, é o lugar onde eu vou ser sepultado, agora eu tenho um lugar só meu, onde eu me sinto âncio. Aí ele diz que está morto assim, ele abre os braços, diz, agora ninguém me olha e me julga, eu tenho um lugar no mundo, e esse lugar no mundo é só meu, e pela primeira vez na vida, sapatos, que é como termina o poema, né? Então fica a dica. Tem várias tem no Toda a Poesia, linda declamação, e tem também aquela animação, tem no meu canal, desse trechinho, aquele que foi musicado pelo Chico Buarque e foi cantado pela Tânia Alves, para mim uma das interpretações mais bonitas do Morte e Vida Severina. Me lembra muito essa noção que o Carlos Ferreira nos trouxe, nos lembra também Rousseau, aliás, Rousseau, um dos mentores intelectuais de Marx. É isso, colegas? Pode ser? Vamos para a beira da lareira, do fogão a lenha, um cobertor de orelha, de uma manta de lã, comprar uma ovelha, se abraçar na ovelha de bicho de estimação, acho que é a melhor dica para o inverno, né? Que poodle, que lhasa apso, que labrador, nada, tem que ter uma ovelha aqui no sul como bicho de estimação, né? Então tá bom, iniciamos então na próxima quarta, na página 37, no pé da página, exatamente quando o Marx vai falar sobre a livre negociação da força de trabalho. É isso? Então tá bom. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Vico, que falou aqui no finzinho, boa, muito obrigado ao Flávio, que está lá no calor, nos acompanhando, valeu, companheiro, pela luta, esse cara é um cara de fibra, viu, um cara de luta, trazer ele para o grupo, gurias, vocês vão ver, o cara tem cada insight, cada sacada impressionante, tenho aprendido muito nesse curto convívio com o Flávio que eu conheci aqui, nesse frio meio de fazer amizades. Tenho mais um recadinho aqui, a Luciana Ribeiro. Que bom ter a oportunidade desse espaço para proporcionar um momento de análise sobre um conteúdo tão bom. Obrigado. Obrigado, Luciana. Obrigado, colegas. E até a próxima semana. Um forte abraço a todos.